Oi pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto controverso, que é sobre deitar cavalos à força. Isso surgiu aí na internet com um burburinho e tomou uma força, então a gente resolveu dar a nossa opinião, embora lá nos stories a gente já tenha falado um pouquinho a respeito. Exatamente. Então, se você quiser saber mais a respeito de por que a gente é contra algumas técnicas que são consideradas controversas para você deitar o seu cavalo, então fica com a gente até o final. Então, bora! O que a gente precisa entender é que a gente não é contra quem deita cavalo, quem ensina os cavalos a deitar, né? O que a gente não é a favor é justamente métodos que fazem com que o cavalo seja coagido a deitar, né? Então, quando você pega o cavalo e força ele no chão. A gente precisa se colocar no lugar do cavalo, né? O primeiro exercício de empatia que precisamos fazer para a gente entender como é que um cavalo pode se sentir quando um ser humano pega ele e trava um embate, uma luta com ele para que ele deite no chão, né? Por que a gente não pode usar força para ensinar os nossos cavalos a deitar? Além de ser intuitivo a gente pregar não violência, a gente precisa evitar métodos de inundação de estímulo no treinamento dos nossos animais. Então, o que é inundação de estímulo? Significa um estímulo que é apresentado ao cavalo de uma maneira extremamente desagradável e aversiva e sem a possibilidade dele conseguir o alívio, né, o cessar desse estímulo ou de fugir, né, de se afastar desse estímulo. Então, toda vez que você vê um cavalo, por exemplo, amarrado num poste, uma pessoa batendo um saco na cara dele, isso é um método de inundação, né? Você não está ensinando o cavalo a aceitar aquilo de uma maneira agradável, você está simplesmente inundando ele, né? Geralmente isso pode até parecer que cria um cavalo mais dócil, mais manso, mas não necessariamente. Às vezes o cavalo ele simplesmente reprime, né, aquele medo e um dia aquilo vai voltar a explodir. A gente precisa evitar essa inundação de estímulos, né, optando por usar técnicas progressivas, né, abordagens que são progressivas para que você possa fazer essa aproximação de uma maneira muito menos traumática para o seu animal. Você tem que usar da maneira que ele entende, né? Então, se você jogar 50 mil estímulos e ele não absorver nenhum, não adiantou nada o seu treinamento. Então, é melhor que a gente faça de uma maneira que o cavalo vai absorver o que você está querendo ensinar de uma maneira, né, saudável. Então, a gente precisa entender que inundar estímulos não é legal para nenhum tipo de treinamento com nenhum tipo de animal, tá bom? É uma técnica considerada controversa, né? A gente tem que tentar evitar isso, né? Olhar mais para as técnicas contemporâneas, técnicas de treinamento que são mais éticas e mais benéficas para o cavalo, sem causar nenhum tipo de trauma, tá? Então, por que a gente não pode forçar o cavalo no chão, né? Deitado no chão? Porque a gente gera um estado mental chamado imobilidade tônica, tá? É um estado de choque, uma espécie de choque, que os animais presas entram para tentar defender de algum tipo de trauma muito forte. Por exemplo, quando um leão abate uma zebra. Quando os leões vão abater uma zebra, né, geralmente um leão vai e imobiliza essa zebra no chão, enquanto os outros se alimentam dela. Não necessariamente essa zebra está morta. Muitas vezes a zebra está simplesmente imobilizada no chão, em choque com imobilidade tônica. Ou seja, a imobilidade tônica vem para diminuir o sofrimento consciente do animal. Então, o corpo desliga, porque até, né, ele ser dilacerado, ele não fica sofrendo até ele morrer. Então, é para isso que a imobilidade tônica serve, né? Em outros casos, é para despistar predador. Então, tem animal que tem imobilidade tônica para fingir de morto e ver se o predador perde o interesse. Mas, de qualquer modo, é uma ferramenta de último caso que a vida dele está em risco. Realmente está sendo traumático para ele, né? Então, a gente precisa aprender a enxergar essa situação e não aceitar mais essa situação. Porque o que acontece hoje em dia é que a gente romantiza o abuso dos cavalos, né? A gente quer ver o cavalo pulando, empinando, mordendo, a gente quer ver o cara pegando no pescoço do cavalo, dando um mata-leão no cavalo, jogando o cavalo no chão, sabe? Então, assim, por que isso está te excitando?
Por que que isso está te agradando, né? O que faz a gente achar muito mais desejável ver esse conflito todo quando você está lidando com o animal? Quando, na verdade, a gente deveria procurar causar o mínimo de estresse, de trauma possível no cavalo quando a gente está lidando com ele. E eu digo isso, assim, independente da vertente de doma, né, de iniciação de cavalos, o abuso mental também não deveria ser admitido, tanto quanto o abuso físico. A gente vê muitas vezes cavalos sendo intimidados repetidamente, né, traumatizados de uma maneira que não é física, e só porque ele não tá machucando, não tá ferindo, né, de maneira física, isso é admitido. Com o tempo, quando você vai aplicando essa técnica muito repetidamente com o seu cavalo, né, usando de inundação de estímulos, usando da força para fazer com que ele deite, né, vai causando nele o que a gente chama de desamparo aprendido. O desamparo aprendido é um estado mental que acontece com qualquer ser vivo que tem um mínimo de aprendizagem, tá? Na verdade, ele descreve um estado mental que é muito semelhante ao da depressão, né? Quando o ser vivo, ele simplesmente desiste de se comunicar, desiste de tentar algo novo para conseguir um resultado diferente daquele. Então, assim, muitas vezes a gente vê cavalos de escolinha, né, que estão em desamparo aprendido profundo e a gente não consegue perceber, a gente acha que esse cavalo tá manso. E o cavalo nem olha para o lado, o cavalo fica assim, parado, não olha para o lado, não mastiga, nem sabe direito o que está acontecendo à sua volta, né? Então aquele cavalo ele já simplesmente desconectou daquele ambiente porque ele entende que qualquer coisa que ele faça vai ser punida. A gente tem que tomar cuidado com técnicas que ensinem o nosso cavalo a ser manso de uma maneira traumática para ele. Então, às custas de quê que você tá treinando desse tanto, né? Então, assim, a gente nunca pode colocar, a vida mesmo, né? Aquele flor do viver em xeque. Então, assim, se isso tem o perigo de quebrar a alma do seu animal, pra que você vai fazer um negócio desse se tem outras maneiras a chegar nesse mesmo resultado? A gente não pode mais perpetuar esse tipo de técnica, desses paradigmas que vêm de geração em geração, porque eu faço assim, porque o meu tataravô também fazia, e o que garante que o seu tataravô estava fazendo certo, né? E o interessante da gente olhar para a ciência hoje é que a ciência ela é crítica até consigo mesma. Então, ela está sempre questionando, né, o seu ambiente, estudando ele e trazendo novos aprendizados sobre isso. Então hoje a gente tem um conhecimento tão mais amplo sobre comportamento equino, sobre etologia. Por que a gente não pode pegar isso, estudar e aplicar com os nossos cavalos, né? Ao invés da gente ficar, não, porque o meu avô fazia assim, porque os meus ancestrais faziam dessa maneira. Então às vezes a gente precisa de um ar novo. Vamos respeitar a história, respeitar de onde viemos, o que vivemos, mas a gente tem que evoluir, né? Junto com a sociedade, junto com os nossos entendimentos. A mensagem que a gente tem para hoje é essa, é a gente tentar desconstruir esses paradigmas que ainda existem, né, no mundo do cavalo, tentar abrir a nossa cabeça para entrar conhecimento novo, né, e ter humildade para a gente enxergar quando alguma coisa não está certa. E assim, esse assunto veio mais à tona por causa de um post da Raquel, né? Ela tava falando de mobilidade tônica e falando principalmente da galera que deita cavalo à força, né? Ela recebeu um hate absurdo, isso é surreal, porque ela tava falando de um comportamento do cavalo e porque tem um e outro que faz muito dessa técnica e traz muito uma energia positiva quando faz, né? Então aí os fãs dele meio que foram atacar ela. Gente, a gente precisa conseguir separar as coisas, né? Primeiro, quando a gente fala que uma técnica tá sendo abusiva ou critica uma técnica de alguma forma, a gente não tá criticando o caráter dessa pessoa, a gente não tá criticando essa pessoa de fato, a gente tá criticando uma ação, né? As pessoas mudam, as pessoas evoluem também com o tempo, né? A gente, 10 anos atrás, a gente tratava cavalo de outra maneira do que a gente trata agora. E a gente foi evoluindo e todo mundo vai evoluindo e isso é normal. Para vocês, para eles, para todo mundo, vamos rever como a gente trata os cavalos sempre.
sempre que a gente tiver a possibilidade de evoluir, vamos usar dessa possibilidade e evoluir, né? Então, sempre olhar com um olhar crítico a vocês, a eles, a nós também. Muitas vezes, junto com essas técnicas, existe um discurso muito lindo sobre amor, sobre igualdade, sobre conexão com o cavalo. Mas eu tenho um fato para falar para você agora. É que não existe conexão, não existe companheirismo com o cavalo em 20 minutos. Você não vai conseguir ser um companheiro de alma, se conectar com seu cavalo em 20 minutos, em 3 dias, em 3 meses. Provavelmente isso vai levar muito mais tempo. Do mesmo jeito que a gente pensando nas nossas próprias relações, nossos melhores amigos, quanto tempo para eles terem se tornado seus melhores amigos, eles precisaram levar, né, numa relação com você. Então a gente tem que pensar nisso. Não existe nenhum tipo de técnica que em 20 minutos faça o seu cavalo se conectar com você. Se você acha isso, é melhor você pensar em outra coisa, em outro passatempo. E aí, por exemplo, a gente tem programas inúmeros de TV que colocam um prazo muito curto para você fazer um treinamento de um cavalo chucro. Então, às vezes são 3 dias, às vezes é uma semana, mas de qualquer forma é um prazo muito curto para você criar uma relação, você dessensibilizar, você treinar, montar e tudo mais. E aí o que acontece? A plateia quer ver o show, entendeu? Então, as pessoas são aceleradas e com isso acabam acelerando o processo e abusando dos cavalos nesse processo, né? Então, assim, claro que tem um pouco de responsabilidade do treinador de aceitar, né, se colocar nesse espaço de correria, mas também tem o público, porque o público tá assistindo, eles estão fazendo esse tipo de programa porque a galera está consumindo isso, sabe? Então a gente tem que também questionar um pouco o que a gente consome. Sim, você está consumindo um programa que respeita os cavalos, que olha para o bem-estar, como que deve ser o melhor cenário para o cavalo, ou você está querendo ver o show, a correria, os cavalos um tropeçando no outro, empinando, boleando para trás e caindo no chão, sabe? Então, assim, o que a gente consome? Porque eles vão fazer o que consome. Exatamente. E quanto mais você vê isso na internet, na TV, né, mais você naturaliza. Primeira sugestão aqui que a gente dá pra vocês é simplesmente pare de consumir. Quando você vê algum vídeo que faz com que... Quando você vê algum tipo de vídeo que de alguma maneira faz com que o cavalo seja humilhado, né, em troca de um divertimento para o ser humano, por favor, fale. Isso não é legal, gente. E às vezes a gente se entretém com o sofrimento dos outros, principalmente dos animais, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de compartilhar e deixar o seu like, tá? Manda lá pro seu amigo que tá sabendo de toda essa confusão que aconteceu e comenta aqui a sua opinião também a respeito dessas técnicas controversas. É isso aí, galera. A gente quer saber a opinião de vocês. Vamos lembrar sempre de não atacar a galera na internet. Isso é chato, independente se você acha que a pessoa é uma, né, sem noção ou não. Vamos tentar sempre manter um papo civilizado, com respeito, pra gente conseguir mudar alguma coisa, porque a agressividade verbal também não leva a nada. Exatamente, gente. Então, vamos conversar como adultos, né? Nos tratar como adultos e como profissionais. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima. Um beijo, deixa seu like, seu comentário e manda pra galera. Tchau, tchau!